pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. O que você pensa que Deus espera de você? Qual o relacionamento que você deseja ter com Deus? E se a tua vida diária, ainda que a teus olhos de julgamento seja uma vida de consagração, alguém que tem se empenhado a Deus, alguém que ora, que jejua, que lê a palavra de Deus, se esse tempo, esse teu esforço ele é suficiente. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus tem incomodado meu coração e partilhar com vocês. Fica comigo. Há algum tempo eu penso no Evangelho e essa é uma inquietação que eu tenho, de que o Evangelho ele é mais do que cumprir com compromissos, do que simplesmente ter uma vida de disciplina diante de Deus. Porque assim, muitas pessoas têm disciplina e entendem que aquilo ali está capacitando, gabaritando elas a ter uma vida melhor, uma vida que faça com que Deus se incline a elas. Mas eu sempre parei para pensar se essa vida, ela não é uma vida de certa forma farisaica. É uma vida que os fariseus tinham, porque eles eram zelosos com a lei, eles cumpriam aquilo que a lei dizia, eles guardavam o sábado, eles faziam tudo, davam a oferta, eles se dedicavam para que a vida deles fosse uma vida de acordo com as regras e os preceitos da lei, da religião. Mas, no entanto, Jesus, quando veio à Terra, Jesus não negou que a lei tivesse que ser cumprida, mas Jesus condenou as práticas deles porque eles louvavam a Deus com os rituais, mas não louvavam a Deus com o seu coração. E eu tenho orado a Deus para que Deus me revele aquilo que Ele quer de mim. Qual a verdade que Ele deseja do meu coração? Eu desejo coisas, eu desejo ter um emprego melhor, eu desejo ter uma vida financeira mais próspera, eu desejo ter saúde, eu desejo ter uma família que ande diante de Deus, eu desejo muitas coisas, e coisas que são legítimas, não são coisas ruins, e eu não tenho dúvidas de que Deus tem prazer que nós tenhamos coisas boas. Mas você está disposto a dar um passo além disso? Você quer uma vida com Deus que seja uma vida apenas para cumprir um compromisso? Ou você quer Deus na tua vida influenciando aquilo que você faz todos os dias? Que ele seja de fato não uma música, não um refrão, mas ele seja verdadeiramente a razão da sua existência. Isso não quer dizer que nós não vamos errar e que muitas vezes nós vamos questionar a nossa conduta e falar: eu não sou capaz de ter uma vida assim. Eu não sou capaz, eu sou muito falho. Nessa semana mesmo aconteceram coisas, quando a gente se posiciona diante de Deus, ter uma vida de retidão, e a gente passa por apuros, circunstâncias, a gente erra, mas a gente tem que ter a convicção de que é um processo. O que agrada a Deus não é a adoração em si, mas é a continuidade dessa adoração, é uma vida de santidade, de retidão. Eu vi uma pregação esses dias que é exatamente aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e isso me alegra porque Deus ele vai despertando pessoas, uma, depois outra e outra e outra, porque Ele quer uma geração que vai fazer diferença na terra. E a palavra até do pastor Luciano Subirá falava justamente aquilo, as mesmas palavras que o meu coração tinha guardado,
que o Espírito Santo tinha falado comigo, até que nada mais importe. Jesus quer de você extremamente tudo. O livro de Isaías fala sobre como que nós devemos adorar a Deus e fala de todo o teu coração. Nos evangelhos, Jesus fala que ele procura quem o adore em espírito e em verdade, de todo o coração, de todo entendimento. A parábola que fala daquele jovem rico, um jovem que chegou diante de Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para que ele agradasse a Deus. E Jesus foi claro, Jesus deu uma repreensão em amor a ele, porque queria que ele melhorasse. Jesus disse a ele que tudo que ele fazia era bom, era justo, era louvável. Mas se ele quisesse mesmo ter uma vida diante de Deus, que ele vendesse tudo que ele tinha, porque ele era um jovem rico, e entregasse aos pobres. E aí ele se retirou, ele não quis. Mas na verdade Deus não estava falando sobre prosperidade nessa passagem. O que Jesus estava querendo deixar claro é que o coração dele margeava por essas questões. Então aquilo que tirava Deus do centro da vida dele era o que ele tinha, era a segurança que ele tinha nos bens dele, nas propriedades, no dinheiro. Você pode não ter a tua segurança nos bens, mas pode ser a tua esposa. Você coloca a tua esposa como mais do que Deus, o teu esposo, o teu filho. Você enaltece o teu filho, você vive por ele, você faz tudo por ele. Não que isso não seja justo, mas ele toma o teu lugar, o lugar de Deus na tua vida, o teu trabalho, o teu gênio. Tem pessoas que falam, eu não mudo e não vou mudar. A mágoa, questões do passado que não foram apagadas e você não deixa com que elas sejam apagadas, você não permite que Deus toque ali. Porque na verdade, isso aí é um memorial para você, para o teu orgulho permanecer firme. Então, tudo isso toma o lugar de Deus. Eu tenho buscado me entregar, me colocar nessa brecha, que o meu orgulho ele caia por terra. Não vale nada o meu orgulho. Eu só quero que o Espírito Santo seja o centro da minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu vier a fazer, todos os meus sonhos. Eu tenho alguns sonhos na minha vida. Tenho sonhos de realizar algumas coisas. Inclusive, ministerialmente, eu desejo de Deus algo mais. Mas se nada acontecer, se esse canal, por exemplo, que é um caminho que Deus me deu, se isso aqui não crescer, mas uma alma simplesmente for atingida pela palavra de Deus, dentro das minhas dificuldades, das minhas fragilidades, Deus usar uma palavra aqui, para que uma vida seja salva, o papel desse canal já foi realizado. Embora eu não veja, eu só vou ver na glória. Mas eu vou ver. Essa vai ser a recompensa do meu trabalho. E não importa que eu não seja aqui glorificado, não importa aqui que eu não veja, que eu não tenha nem a exata noção de onde essa palavra vai chegar. Mas a palavra não volta vazia. Então o meu desejo é que Deus levante mais pessoas, mais jovens, mais crianças, mais adultos, mais idosos. A palavra de Deus fala que até os idosos teriam sonhos. E que o nosso sonho, o nosso ideal de vida, seja que o nome de Deus seja proclamado, que as pessoas vejam na nossa vida Jesus. É muito bom nós termos uma disciplina de jejum, de oração, de louvor a Deus. Isso é digno, isso é maravilhoso. Mas Deus não quer simplesmente um ritual. Ele não quer que as pessoas quebrem recordes, melhorem a sua performance. Quando Paulo fala de morrer e viver para Cristo, na essência ele falava sobre isso, de performance. Porque Paulo foi alguém que era um ferrenho defensor da lei, dos preceitos do judaísmo. Ele era alguém que batalhava, ele não fazia errado, ele buscava aquilo que ele achava que era certo. Só que quando ele se converteu ao Evangelho, ele entendeu que todos os diplomas, toda a capacitação que ele tinha, tudo que ele tinha, se não fosse para serviço de Deus, e se aquilo ali não fosse algo que não pudesse trazer para ele orgulho, mas tivesse a Deus sendo tributado toda a honra, toda a glória, tudo que ele vivesse, toda a dor que ele sentisse na carne, toda a perseguição, e também as bênçãos que ele viu, que a alegria dele era
Toda vez que ele pregava o evangelho, ele via pessoas se derramando diante de Deus, povos se convertendo. Essa era a verdadeira alegria do coração dele. Que nós tenhamos em mente que é bom ter coisas, é bom ter projetos, mas a nossa alegria, o nosso coração tem que pulsar pelas coisas do reino. Buscai primeiro as coisas do reino, e todas as demais serão acrescentadas. Todas as demais quais? Todas as demais que Deus quiser que sejam. Porque o nosso coração passa a pulsar em outra frequência. Nós não desejamos mais simplesmente ter coisas, realizações. Nós desejamos que o coração de Deus esteja satisfeito com a nossa conduta. E aonde quer que Ele nos leve, o que quer que façamos, ainda que a nossa vida aparentemente não tenha nenhum sucesso, seja um fracasso aos olhos dos homens, mas que ela seja um sucesso diante de Deus. É isso que eu desejo para você e que desejo para todo o povo de Deus, que nós vivamos nesta nação e no mundo um novo tempo, um tempo em que Deus vai ser revelado não por pulo, não por assobio, não por eloquência, não por gritos. Deus vai ser revelado pela nossa conduta, porque nós temos uma vida reta diante de Deus que reflete nas pessoas. Que nós sejamos verdadeiramente servos de Deus, prontos para o bom combate. Deus te abençoe, te amo, fica com Deus, até a próxima.